a presença aí de todo mundo nessa manhã fria aqui, especialmente em São Paulo. A gente também tem algumas pessoas fora de São Paulo participando, ouvindo a gente aqui, né? Então, a gente é uma alegria 8h30 da manhã, né? Então, a gente, em tempos de quarentena, a gente vai se ajeitando até na rotina que a gente teria realmente no escritório, no dia a dia. Queria, primeiramente, falar um pouquinho desses 6 investimentos. Esses 6 investimentos são um escritório credenciado pela XP Investimentos, tá? Um pouquinho menos aí de quase 6 meses de vida. A gente faz uma gestão de quase 200 milhões de reais. Tem mais de 150 clientes sob atendimento na S6. Tá? É um prazer, uma alegria muito grande contar com a XP nessa caminhada aí no nosso sonho grande. A S6, ela tem hoje 6 sócios fundadores. Eu sou uma das sócias fundadoras, a Gabriela Barsottini, que aparece aí para vocês escrito. Também mais de 15 anos de experiência em mercado financeiro, com uma média de cada sócio, especialmente nos últimos 7 anos atendendo aí clientes private, com patrimônio aí acima de 15 milhões de reais, né? Então, a gente tem bastante bagagem aqui. É muito legal estar compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente pode trazer de soluções. Especialmente, a gente trouxe aqui o Vinícius, que é o nosso banker que nos atende, né, esses 6 investimentos, que traz todo o apoio para a gente apresentar soluções para os clientes, especificamente. E o Gustavo, queria falar um pouquinho do Gustavo em relação até o currículo, né? Eu vou até tentar trazer isso no português, a gente fala Head de Private B2B, só para organizar, né? Então, é o nosso responsável aqui pelo atendimento dos escritórios. Hoje a XP, ela funciona, ela consegue trazer um modelo de family office, vamos dizer assim. Nós não somos family offices, né? Mas cada escritório tem uma especificidade. O nosso, especialmente, é um escritório que todos os profissionais ali têm CFP, tem certificações aí que trazem um elemento importante para voltado aí a uma consultoria mais especializada, né? Então, de planejamento financeiro, tributário, fiscal, e a gente olha para a gestão patrimonial da família de uma maneira diferente, assessora dentro dos nossos limites de atuação por conta de sermos agentes autônomos de investimento, né? Então, Gustavo é o responsável aí pela rede de Private B2B, que traz todos os escritórios, e traz as soluções, e o Vinícius trabalha para a gente aqui como banker, né, que nos atua na linha de frente aqui direto com o cliente, e tem um currículo muito legal, trabalhou ali no JP Morgan, deixa eu só até colocar aqui, é um currículo tão vasto, né? São mais de 15 anos de experiência de mercado financeiro, atua na área de gestão de patrimônio desde 2005, foi sócio da Tese Investimentos da Arsenal Investimentos, trabalhou no private do banco JP Morgan, formado em engenharia mecânica pela FAP São Paulo, tem MBA em derivativos pela BMF FEA USP e mestrado em finanças pelo INSPER em São Paulo. Uma honra aqui estar recebendo você, Gustavo. Então, queria, enfim, começar perguntando, enfim, pedindo para você dar um approach para a gente sobre a área, sobre o private, enfim, tá contigo. Pô, Gabriela, obrigado, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar fazendo esse bate-papo a essa hora da manhã e o privilégio de ter bastante gente participando com a gente aqui. Muito bom isso, praticamente um café da manhã junto aqui, né? Mas a ideia aqui, assim, eu acho que a gente pode falar um pouco de todo o trabalho que a gente realiza, e eu acho que você tocou um ponto aqui, o conceito do Family Office, que a gente, basicamente o que a gente quer trazer aqui, é um serviço de gestão de patrimônio. O intuito da nossa área é a gente conseguir abraçar esse cliente e atender as principais demandas dele. Então, acaba que a gente não tem eu gosto de dizer que eu gosto do meu trabalho porque não tem monotonia, porque cada reunião com o cliente é um trabalho totalmente diferente, né? Porque a gente tem que entender o cliente, pegar a história e tal. E o que eu gosto nessa parte do trabalho que a gente vem realizando dentro da XP é essa parceria que a gente realiza com vocês. Porque vocês estão sempre do lado do cliente, acompanhando a história do cliente, o momento de vida dele, onde essa família quer chegar, e traz essa história para a gente. Então, a gente consegue entrar com toda a estrutura do Private da XP, fazendo esse trabalho a 4 mãos junto com o cliente. E na hora que você olha, essa variável, né, que vamos chamar aqui da história do cliente, é a principal variável para qualquer análise que a gente tenha. Porque independente do veículo financeiro que a gente vai usar, do target de retorno,
do perfil da volatilidade da carteira, tudo mais que a gente vai discutir depois, a principal variável é a história do cliente. E a partir daí nós vamos começar a evoluir, fazer um trabalho de gestão de patrimônio e buscar a melhor solução para aquela família, né? Então, o que eu gosto de trazer aqui do lado da XP é que a gente conseguiu misturar aqui o melhor de dois mundos. A gente tem uma estrutura robusta, a gente não deve nada para nenhum banco, né? Então, assim, a gente tem uma boa geração de conteúdo, profissionais com uma longa experiência de mercado. Então, você falou assim, eu comecei nesse mundo de gestão de patrimônio em 2005, na Arsenal Investimentos. Foi um dos primeiros multifamily office do Brasil. Mas antes disso, eu já tinha trabalhado 10 anos em área de risco, né? Então, assim, tem uma bagagem. O Folino, que é o nosso responsável pela área de Wealth Planning, ele começou essa área no Unibanco no final da década de 90. Então, assim, o Telo faz essa parte de gestão, um conceito de advisory para os clientes, se não me engano, 2004, 2005, também no Unibanco. Então, assim, é um pessoal que tem uma longa experiência dentro dessa parte de gestão de patrimônio. Então, a gente não fica, a gente tem essa robustez que normalmente as pessoas esperam das estruturas para cuidar do patrimônio delas, né? Só que o charme do negócio aqui é que a gente conseguiu manter as características iniciais da XP, né? Então, a gente tem uma flexibilidade, a agilidade e a proximidade para o cliente. Então, assim, para nós, principalmente pela parceria que a gente tem com os escritórios, com a proximidade que vocês, assessores, têm com os clientes, a gente tem uma exclusividade no atendimento. Então, a gente consegue entender bem a história desse cliente e levar para fazer uma boa gestão de patrimônio, utilizando toda essa robustez da estrutura que a XP tem hoje, tá? Então, o que a gente brinca, né? No melhor de dois mundos, a gente está bem no meio. E a gente luta para conseguir manter essa característica para os clientes dentro da XP, tá? E entrando um pouco mais assim, e mais um ponto, tá? Desculpa. Vamos fazer isso aqui um bate-papo, tá? Um negócio mais informal. Vamos trocando, vamos jogando aqui. Você estava falando, já eu vou até aproveitar, Senão, pessoal, perguntas, vamos colocando aqui, depois eu vou estar selecionando, a gente pode até colocar no meio do nosso bate-papo e talvez filtrar isso. Acho que ao longo do nossa conversa fica melhor, assim. tá, e como, Gabriela, como eu estou no celular, eu não estou conseguindo ver as mensagens, tá? Então, você vai me puxando, tá? Perfeito. E aí, então, voltando ao nosso assunto aqui, então, aí muitas vezes as pessoas perguntam assim, pô, mas a, a XP tem aquela cara de ser uma plataforma de produtos, né? Que foi muito como ela começou há 18 anos atrás, quase 20 anos atrás. E aí, então, as pessoas viram assim, mas qual o produto que o Private oferece para os clientes, né? Qual que é o diferencial? O que a gente gosta de dizer assim, aqui a gente não tem um produto para o cliente Private, a gente tem um serviço de gestão de patrimônio que utiliza toda a plataforma de produtos que a XP tem à disposição. E hoje em dia ela deixou de ser uma plataforma, passou a ser todo um serviço à disposição do cliente, né? Inclusive agora o ano passado com a chegada do banco, a gente expandiu ainda mais os serviços que a gente consegue oferecer para os nossos clientes, tá? Então, hoje nós estamos preparados para fazer esse trabalho. E toda vez que a gente começa essa conversa, a primeira abordagem que a gente gosta de fazer com os clientes é o planejamento patrimonial, que é a área do Wealth Planning, a área do Renato Folino, né? Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas, assim, vocês todos com o CFP, vocês conhecem bem essa história, mas desculpa se eu estiver sendo meio repetitivo algum ponto, mas Vamos lá. A gente acha essa área muito importante? Porque a maioria das vezes, das conversas que a gente tem, existe uma preocupação das pessoas em rentabilidade, né? Eu quero buscar X% do CDI ou ganhar da inflação. Enquanto que, na maioria dos casos, a gente percebe que falta uma conversa de planejamento patrimonial, onde envolve a parte tributária, onde envolve a parte sucessória, né? E por que isso? Porque um evento desses pode gerar um impacto no patrimônio da família muito maior do que se a carteira rendeu 120 do CDI ou 70 do CDI. E agora, esse 120, esse 70 do CDI com uma Selic no menor patamar, né? E aí, um viés ainda de maior queda, a gente traz realmente um fundamento que realmente esse planejamento patrimonial, fiscal, tributário, ele vai ser muito, muito importante, ainda com nuances de alteração. Se você também, ao longo da conversa, puder nos trazer aí, talvez, alguns movimentos importantes que possam acontecer, e também, especialmente aqui em São Paulo, né?
seria importante também, mas só te A cortei para gente, poder lembrar da nossa Selic a amada gente fala, aqui. não, e a Selic, eu acho que tem um ponto interessante aqui. Toda vez que eu falo em percentual do CDI, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que o percentual do CDI não faz o menor sentido, né? Tipo, Perfeito. quando você tem 110, 120, 130 do CDI, assim, eu acho ruim você medir qualquer coisa percentual do CDI. Por quê? Pensa num cenário do CDI a zero. O título que rende 100% do CDI e o que rende 150% do CDI, eles rendem a mesma coisa. Assim, é Nada. inacreditável, né? Então, assim, a gente está fazendo todo um trabalho agora dentro da XP Advisor, um trabalho muito legal de sair desse mundo de percentual do CDI e migrar para o CDI mais alguma coisa, né? Porque aí Perfeito. você consegue começar a medir as carteiras. Então, mas esse impacto do CDI baixo, que aí traz isso daí, por isso que é muito importante essa conversa, né? E quando você busca uma otimização tributária, onde você vai transferir um recurso líquido da família que está dentro de uma PJ, por algum motivo qualquer, e levar para a pessoa física, você tem uma eficiência tributária no imposto em cima dessas operações financeiras muito grande. E agora, aí, misturando um pouco os assuntos assim, tem um dos pontos que tem a discussão é de tributação de dividendos, né? Você imagina que você tem uma família que tem um recurso que está dentro de uma PJ há vários anos e que tem um lucro acumulado. E muitas vezes o patriarca ou a matriarca se sentem seguros com aquele dinheiro dentro da PJ porque eles estão administrando aquilo, né? Mas pensa que se vier um lucro, uma tributação de dividendos, toda a história de acúmulo de capital ali dentro pode ser tributada de uma hora para outra. Então, assim, uma das coisas que a gente tem visto com alguns clientes é de retirar esse recurso e hoje nós conseguimos montar algumas estruturas, principalmente em fundo exclusivo, onde a gente consegue manter o direito político, vamos dizer assim, do patriarca ou da matriarca em cima desse recurso. Tem vários outros detalhes que a gente precisa discutir, mas dá para pensar, né? Então, o Perfeito. ponto que eu quero aqui já misturar entre planejamento patrimonial e tributário que você comentou é isso. Nós estamos passando por um momento agora de mudança de alíquotas. Pode ter uma discussão no ITCMD, pode ter uma discussão de dividendos, pode ser tributação de fundo fechado. Então, assim, tem essa discussão, tá? Mas a gente hoje ainda a gente consegue, o quanto antes a pessoa vier conversar com a gente consegue ajustar tentar ajustar o patrimônio do lado tributário e do lado sucessório também, tá? Então, Perfeito. por isso que essa conversa ela é muito importante dentro das famílias. E, e o que é mais importante que a gente gosta de dizer aqui é o seguinte, que seja uma conversa em consenso dentro da família, que não seja uma imposição. Porque tudo que vem do melhor lado possível, né, daquela, a gente brinca, uma palavra meio técnica, mas da governança familiar, mas ela deveria ser mais, sei lá, até carinhosa do que isso de fato, né? Porque a família é muito importante, é melhor para a gente implementar. Um outro caso que o Forino gosta de dizer bastante é o seguinte: então eu vou mudar a minha residência fiscal para Portugal porque eu vou pagar menos imposto, não sei das quantas. E E aí, aconteceu muito isso, né? A gente teve uma fuga aí de brasileiros indo para Portugal por conta realmente da questão de imposto. É bem legal você estar abordando isso mesmo. mas ao mesmo tempo, a gente já pegou casos de que aí o pai, só por causa da residência fiscal, foi morar sozinho em Portugal, ficou longe da família. A gente gosta de falar assim, gente, será que vale a pena, né, você distanciar toda uma família durante 6 meses para ter um benefício? Vamos tentar pensar aqui, será que não tem algum outro caminho que a gente consegue ter uma eficiência fiscal e manter a família junto, né? Então, assim, o que eu gosto dessa primeira parte do planejamento patrimonial que a gente fala tem um lado, vou até chamar de quantitativo, né? Vamos tomar a decisão de tirar da pessoa jurídica, vamos trazer para a pessoa física, você paga menos imposto, ok. Mas isso agrada a família, né? Então, a gente tem aqui um trabalho quase psicológico, assim, né? De entender a família, qual o momento que essa família está passando, para a gente poder desenvolver um trabalho melhor de planejamento patrimonial. Porque aí esse trabalho alinhado com o perfil da família é que de fato vai trazer os benefícios no longo prazo para essa família, tá? E assim,
Outro dia um cliente falou assim, mas Gustavo, o quanto você precisa saber da minha família? Olha só, o quanto mais você se sentir confortável, melhor a gente vai conseguir pensar numa estrutura, né? E assim, eu me sinto nesse Zoom aqui como se a gente estivesse numa sala de reunião, a quatro É paredes, isso, é isso. tá? Então, assim, eu ponho isso na minha cabeça. Todo mundo que eu converso via Zoom, eu faço essa sensação. Eu estou aqui no ambiente quatro paredes, o que nós estamos falando aqui não sai daqui, E tá? até que descrição em private é assim, é poder, é fidúcia, né? A gente tem realmente que estar trabalhando isso com uma maneira assim é muito sério. Aliás, com tudo, né? Obviamente, com qualquer nível de cliente, mas tem muitos detalhes e muitas nuances aí, familiares, de governança familiar, como você trouxe aí, que é importante, uma discussão realmente que a gente abre o nosso coração e traz, ajuda muito bem, que era aqui na outra ponta, a gente trazer a melhor solução. Mas só para ter uma ideia, Gabriel, outro dia teve uma história muito interessante para ver o quanto às vezes um detalhe na história pode fazer a gente repensar em toda uma estrutura, né? Teve um cliente que era assim, o casal e dois filhos. E aí, discutindo da forma como eles queriam pegar esse recurso por dentro de um fundo exclusivo, que talvez estavam pensando em dar como garantia para uma operação de crédito, e estava indo. Aí depois, quando a gente estava para implementar o fundo exclusivo, quando assim o cliente já estava mais confortável com a gente, aí acho que foi olha só que curioso, foi até um café, um chá da tarde, assim, que a gente fez uma reunião num café em BH. Aí tava sentado conversando e tal. Aí a mãe virou para mim e falou assim: "Pô, Gustavo, mas tem uma situação que me preocupa". Falei: "O que foi?". "Não, porque eu tenho uma filha que é portadora de necessidades especiais. E assim, quando eu olho para frente, eu não sei como que eu vou garantir a vida dela". Falei: "Ó, de uma certa forma, você está me contando uma coisa aqui que está me fazendo repensar tudo que a gente já planejou para vocês". Falou: "Por quê?". Falei: "Porque olha só, para este caso, de repente, a melhor solução não seja um fundo fechado. Ou a gente coloca parte no fundo fechado, mas parte numa previdência". Ela falou: "Mas por que, se em termos de gestão, você me falou que é praticamente a mesma coisa?". Eu falei: "Não, em termos de gestão é praticamente a mesma coisa. Mas em termos de longo prazo para a sua filha, pode ser totalmente diferente. Porque a gente consegue tratar os beneficiários de formas distintas. Então, a gente pode pegar para o seu filho, a gente faz que ele receba no D0. Aconteceu alguma coisa, no caso de vocês vieram a faltar, seu filho vai receber no D0. Mas a sua filha pode receber como renda. É Então, fantástico. você vai receber, ela vai receber ao longo do tempo. Então, com certeza vai ter alguém cuidando dela, e essa pessoa que vai estar cuidando dela vai ter uma renda que vai garantir uma qualidade de vida para ela". Ela falou assim: "Nossa, mas eu não sabia disso". Falei: "Então, tá vendo? Por isso que é importante, de certa forma, às vezes é uma situação que incomoda os pais, mas é importante trazer, né? Muda toda a reorganização do É patrimônio que a gente uma estava. boa conversa franca e trazendo esses elementos é fundamental para qualquer planejamento seja eficiente. Gustavo, só para te interromper, assim, você falou de duas soluções importantes, falou, pô, fundo exclusivo fechado e previdência privada, né? Até para te desmistificar um pouquinho, porque a previdência privada ela sempre foi muito mal vendida, né, pelo mercado e a meta de banco, sei lá. Então a gente sempre trouxe aí talvez algumas situações muito interessantes, e esquece de trazer a grande gama de benefícios e da qualidade que é a previdência privada, e criar também fundos exclusivos de previdência privada. Ela se comporta como um fundo fechado, e a gente também se preocupa com a questão de tributação agora, por fundo fechado vai estar tributando. Então, se você puder também colocar essa nesse bate-bola, né? Poxa, eu ter um fundo, lógico que vai ter especificamente são coisas diferentes, talvez pela forma se assemelhe, né? Mas a gente tem vantagens também em previdência privada que a gente também não terá no fundo fechado, e aí a gente vai ter algumas diferenças, e a gente tem uma discussão importante aí, talvez, de uma possível cobrança de ITCMD, que a gente não tinha, não experimentava no estado de São Paulo para o evento de sucessão, no caso, né, das previdências, né? Então,
Se você puder estar falando sobre isso, seria bem legal, até para a gente falar, poxa, e aí, ainda vale a pena? O governo vai tributar tudo? Como é que será isso? Então, um pouquinho para falar da questão do fundo fechado, dessas MPs que ficam embaixo da gaveta, que qualquer hora pode estar tributando, ainda das suas vantagens, né? E um pouquinho da previdência privada também, nessa questão de uma nova situação de talvez tributar o evento de sucessão. Então, vamos lá. Foi bom você ter falado que aí a gente dá o gancho para a nossa segunda, que a gente chama de segunda estrutura, que é a parte da XP Advisor, tá? A XP Advisor é a nossa gestora responsável pela gestão de todos os portfólios do private, tá? Então, é uma gestora dedicada a fazer a gestão dessas carteiras, e a gente passa pelas carteiras administradas, os fundos exclusivos. Hoje a XP Advisor criou alguns fundos que são abertos, tá? Mas já com a inteligência de gestão da XP Advisory, tá? Então, aquele cliente que quer começar com a gente, mas quer começar com um pouco para depois ir crescendo, para depois chegar no fundo exclusivo, a gente já tem essa estrutura, tanto na parte de fundos tradicionais, do 555, quanto nos fundos de previdência, tá? E a gente também faz gestão de fundos exclusivos de previdência. Então, a XP Advisor é responsável por toda essa gestão. Depois eu falo um pouquinho mais da XP Advisor. Mas acontece o seguinte, entrando no assunto de previdência primeiro, eu acho que ainda tem muita gente que tem um ranço daquela previdência antiga, tá? Aquela previdência que era cara, que era taxa, como que era? Taxa de carregamento, é isso? Antecipado, postecipado, taxa de administração na lua. Então, assim, era um produto muito mal gerido, porque ele era muito injetado. Ali, a SUSEP, querendo proteger o cliente, ela acabou atrapalhando o cliente, né? Porque ela criou tanta regra que não era bem gerido aquele produto, né? Isso, assim, se tem algum produto que nos últimos 2, 3 anos mudou muito, foi de previdência, né? Hoje eu posso dizer que a gestão de um fundo de previdência, ela quase é igual de um fundo normal. Tem algumas restrições, tipo limite de investimento no exterior ou a limite de alavancagem, é isso. O resto, a gente consegue. Tanto é que hoje a gente consegue fazer uma gestão na estrutura de previdência muito semelhante à gestão que é feita dentro dos fundos tradicionais, tá? Então, essa é a característica. Quando a gente desce nas estruturas, aí eu volto a dizer mais uma vez aqui, sim, não existe solução ideal para os clientes, tá? Então, assim, é aquele negócio. A gente tem que conhecer o cliente para pensar, vamos migrar para um fundo exclusivo, vamos migrar para a previdência, e por que tem essas nuances? Pelas características de cada estrutura. Em relação à tributação, a gente pode discutir um pouquinho aqui, mas assim, realmente voltou a discussão de tributação de fundo fechado, né, e tributação de ITCMD para a previdência. Então, a princípio, o Folino tem falado muito sobre isso. A gente preparou 3 materiais sobre isso, Gabriela. Depois, vamos ver se você recebeu os 3. Qualquer coisa a gente manda para você mandar para os clientes. Mas a ideia hoje, a gente gosta de trabalhar com as informações que a gente tem, né? Assim, mesmo olhando pelo que pode vir, a tributação de fundo fechado, ela foi colocada num projeto de lei que caducou agora no dia 23 ou 24 de março. E assim, e colocaram do nada, né? Era um negócio de benefício para um tipo de funcionário, a contrapartida foi tributar fundo fechado. Sabe aquele É negócio que isso, você fala? foi um susto, né? Opa, o É, que é isso aqui? não, e muito ali veio um pouco do conceito do teto dos gastos, né? Porque hoje no teto dos gastos, para você dar benefício para alguém, você tem que falar de onde você está tirando esse dinheiro, né? E aí queriam dar um benefício, desculpa, eu não me lembro qual era o tema agora, mas vamos dar um benefício para fulano. Mas de onde vai Tá. vir dinheiro? Tem aquele fundo fechado lá, vamos pegar o fundo fechado. Porra, não tinha nada a ver comigo. Não, e foi uma UE porque, pô, inviabilizaria até empresas, né? Então, que tinham o seu É, caixa ali, foi bem foi complicado. muito confuso, assim. Então, veio dessa linha que não tinha muito o que fazer, né? Então, o que aconteceu? Mas a gente gosta de esperar, assim, para tomar uma decisão de fato, a gente prefere esperar vir, tá? Mas vamos pensar no fundo exclusivo. O fundo exclusivo ele tem quais benefícios?
ele não tem o come-cotas, então você posterga o pagamento do imposto vis-à-vis dos outros fundos. E um fundo fechado você consegue utilizar como instrumento de sucessão, que pode ser você pode fazer a doação com usufruto, tá? Então tem esses dois benefícios. Na previdência, você não consegue fazer a doação com usufruto, mas você já consegue delimitar os beneficiários, né? Então, em termos de sucessão, ele funciona quase na mesma linha. Mas tem uma diferença, por exemplo, importante que sempre vale a pena discutir. Quando você faz a doação com o fundo fechado, esse ativo, ele já vai migrar para o imposto do seu filho, do seu beneficiário, e já vai aparecer no imposto de renda dele, né? Tem vezes que os pais não querem isso, porque o filho com 16, 17 anos já vai ter um patrimônio gigantesco, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes vale a pena já deixar a estrutura pronta para realizar quando você achar que faz sentido. Então, é aquele negócio, tem as nuances aí. Agora, no lado da Previdência, tem um outro benefício, que é que no longo prazo, você vai ter uma alíquota de 10% vis-à-vis 15% que você tem no fundo fechado. Perfeito. Mas só depois de 10 anos. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente gosta de o cliente que tem uma posição na física direto, num gestor, né, de ações. Ações sempre estamos falando longo prazo, né? Por que não colocar numa estrutura de previdência? Você vai ter no longo prazo 10% contra 15% que você tem hoje. Você também não tem come-cotas e seu sucessório já fica mais organizado, né? Então, assim, resumindo, um fundo fechado, você tem um benefício hoje de não ter o come-cotas, posterga o pagamento do imposto. Desculpa, tanto na Previdência quanto no fundo fechado. Você pode trocar de ativos, né? O gestor troca de ativos sem pagar imposto, né? Porque quem paga imposto é o passivo lá na frente. Então, você posterga o pagamento de imposto, os dois são utilizados para a sucessão e tem o benefício de você poder pagar menos imposto na Previdência lá na frente. Tá? E a gente sempre lembra dos impostos do Come Cotas, que a gente está em maio, né? Então, é o mês assim que todo mundo fala, meu Deus, meus fundos reduziram. Então, é neste momento que a gente fala, bom, aí a Previdência não reduziu. E aí o fundo fechado não reduziu, né? Como a importância do diferimento fiscal, que é isso, né? Você pode também estar postergando isso para o passivo lá na frente. Não, e você... mas aí entra nas peculiaridades. Aí o cliente fala assim, não, mas eu gostaria de pegar esse fundo, eu gostaria de pegar esse recurso e dar como garantia para o empréstimo. Aí não dá para ser a Previdência. É melhor ser o fundo fechado, né? Então, assim, aí você começa porque, no limite, na Previdência, o cliente é a seguradora, não a pessoa física, né? Então, assim, aí você começa a entrar nos detalhes das discussões, tá? Aí vale a pena a gente fazer E aí você vira o seguinte, mas pode ser que eu necessite desse recurso. Em quanto tempo? Porque nós temos que discutir que o fundo fechado, você pode fazer uma amortização, que a gente fala, né? Não é um resgate, a cada 12 meses. A Previdência você pode, teoricamente, resgatar a qualquer momento, mas pode ser que você saia numa tributação de 35%, muito mais alta. Então, assim, na maioria dos casos, volto a dizer aqui, a resposta ela não é única. A gente tem algumas situações onde o cliente tem parte em Previdência, parte no fundo fechado e parte numa carteira administrada, que é o dinheiro do dia a dia dele, tá? Então, as estruturas aqui, elas se complementam. E trazendo aqui já um outro assunto que é muito importante, é a parte de investimento exterior. Porque, assim, ela ajuda a complementar a diversificação e a parte de segurança patrimonial das famílias, tá? É uma das grandes mudanças, né? Que a gente... Você está falando da parte de offshore ou da Previdência, de poder estar aplicando... Perdão, eu não sei se você estava falando de previdência privada, de poder aplicar no exterior. Você já ia falar estou falando de... Agora então, tanto é que eu ia até te fazer uma pergunta. Você quer que eu fale mais alguma coisa de previdência e fundo exclusivo ou vamos falar um pouquinho de investimento exterior agora? Vamos trazer a nossa XP Securities aqui na conversa. Como você disse aí no meu currículo, eu sou engenheiro mecânico, né? Então, eu penso um pouco em caixinhas, assim, eu vou organizando o patrimônio. É engraçado que, na minha cabeça, a forma de pensar, conforme a família vai falando,
os recursos vão caindo nas caixinhas, assim, né? Eu vou organizando na minha cabeça. Então, tem, assim, tem a parte de carteira administrada, que é a liquidez. Quando a gente discute aqui a parte de dinheiro no Brasil, é previdência, o fundo exclusivo. O que não é dinheiro, a gente trabalha nas holdings, né? Fica ali a parte de imóveis ou participação nas empresas, as holdings patrimoniais. E aí tem a outra caixinha aqui, que é a área de Que é investimento super exterior. importante, que Exatamente. não tem como hoje um cliente private não ter uma operação no exterior. É fundamental, e falar um pouquinho da XP Securities seria muito, muito bom, Gustavo. Isso. E por que a gente acha importante, tá? Um assunto é pela diversificação. E quando a gente está falando de diversificação, não é só uma diversificação em moeda, é uma diversificação em ativos, tá? Eu acho que eu vou falar rapidinho aqui um pouco do cenário que a gente tem na cabeça para trazer o porquê que é importante essa parte de investimento no exterior, tá? Hoje, o nosso cenário, a cabeça que nós temos dentro da XP Advisory, que é a nossa gestora aqui no Brasil, é muito diferente do que a gente tinha há 2 meses atrás, que foi o pré-crise, tá? A gente chegou num pré-crise com um cenário otimista com o Brasil, tá? Mas mais otimista com a bolsa do que com os outros mercados. Tanto é que a gente já tinha reduzido a parte de MTNB, né, que são os títulos que pagam inflação mais uns juros reais, e a gente vinha aumentando bolsa. Só que a gente já tinha uma preocupação em níveis de preço, tá? A gente não previa a quarentena, a gente não previa o coronavírus, a gente não previa isso. Mas faz parte do trabalho de construção de carteira do pessoal da XP Advisory olhar os riscos da carteira, tá? Um balanceamento de riscos. Então, a gente vinha aumentando o risco em bolsa, só que a gente vinha colocando algumas proteções de 2 tipos. Era uma posição comprado em dólar, tá? E uma posição de a gente comprou opções de venda de bolsa, né? Que caso é como se fosse um seguro de carro, A gente né? faz o seguro para poder, não na hora que o carro é roubado ou que bate ele, a gente paga um prêmiozinho antes por conta É isso disso. aí. Então, só para você ter uma ideia, as carteiras geridas pela XP Advisor, elas já vinham carregando seguros, que são essas opções de venda de bolsa, desde fevereiro do ano passado, tá? Conforme a bolsa vinha subindo, a gente vinha subindo o nível da proteção da opção de venda, tá? Traduzindo aqui, assim, eu não sei se é um conceito claro para todo mundo, mas assim, a gente garantia o preço do valor do carro, a gente ia valorizando o carro ao longo do tempo e garantindo um valor maior de proteção, tá? E aí, o que aconteceu? Com o coronavírus, né, que veio todo esse impacto na economia, o mercado realizou e parte, assim, as nossas carteiras sofreram, tá? Não estou falando aqui que a gente não sofreu, mas a gente sofreu menos do que a gente teria sofrido se a gente não tivesse as proteções, tanto o dólar futuro quanto as opções de venda de bolsa, tá? Então, só para você ter uma ideia, essas estratégias, nos últimos 6 meses, elas garantiram nas carteiras como um todo algo como 1%, 1,5%, tá? Na média das carteiras. Então, você vê a importância disso. E aí, só que o que aconteceu? Por que eu estou falando de tudo isso? Hoje, nós temos um cenário que é um cenário diferente de 2 meses atrás. E eu já encontrei vários clientes que o cliente fala assim, mas a minha gerente recomendou, dado que o impacto na carteira foi grande, recomendou esperar um pouco para ver se volta, né? Para depois a gente pensar em mover alguma coisa. Nós estamos recomendando, não vou dizer ao contrário, mas diferente do que está sendo dito muito por aí. Por quê? Porque a gente acha que o cenário daqui para frente agora é um cenário diferente. Então, se você pegar hoje os nossos clientes, eles têm uma carteira diferente do que eles tinham há 2 meses atrás. E isso passa pelo cenário de desenvolvimento do coronavírus, que está nos mostrando, por exemplo, uma economia americana se destacando vis-à-vis a economia brasileira, infelizmente, né? E aí, pelo aspecto da economia americana ser mais flexível, né, a gente vê o desemprego na economia americana aumentando muito rápido, mas a economia lá é tão flexível que se a economia voltar, esse desemprego volta muito rápido também, né? Então, esse movimento de A mandar embora, amplitude, né? Ela é muito forte, né? É impressionante. ela é muito ágil, né? Muito Muito mais ágil. ágil que a nossa. E a injeção de recursos que está sendo feita na economia americana é muito grande. E aí você entra naquela conversa
diversificação de ativos. A gente tem hoje, o que nós estamos olhando aqui como destaque? E-commerce, né? Essas empresas de novas tecnologias. Né? Quem está se dando bem nesse mercado? São essas empresas de e-commerce, de nuvem, aí você pega Zoom, Amazon, Google, todos esses destaques. A gente tem coisa aqui assim no Brasil? Tem. A gente tem B2W, a gente tem Magalu, mas assim, é muito mais restrita. Né? Então, tanto no relativo quanto nas opções de ativos, a gente acha que a economia americana lá vai se destacar vis-à-vis a brasileira. Então, o que a gente está fazendo nas carteiras? Aqui do Brasil, a gente está movendo parte do risco de bolsa para a bolsa americana. Tá? Então, isso mostra a nossa preocupação de dar acesso aos clientes a um mercado diferente. Aí, voltando à nossa história lá, então, por que não um cliente private ter parte do seu recurso lá fora para acessar outros tipos de ativos? Né? A Bolsa Brasileira representa 1% da Bolsa Global. Não é possível que todas as melhores oportunidades de investimento estejam concentradas em 1% da Bolsa Brasileira. Então, assim, a gente não consegue ver, em termos de diversificação de ativos, por que não ter mais recursos lá fora. E quando a gente fala de ter recursos lá fora, é de fato mandar recursos para uma conta no exterior. Tá? Tudo legal, estrutura feita em paraísos fiscais, mas que fica no imposto de renda do cliente, aparece na declaração. É tudo... Legal, moral não engorda, tá tudo lá certinho. É o chocolate que você pode comer, vamos dizer assim. É isso, é isso. Então, Mas assim... deixa eu te fazer uma colocação, antes de te colocar. A gente tem muitos clientes hoje que eles não têm as estruturas offshore montadas, né? Que seriam aí as suas empresas montadas, mas tem isso na pessoa física também. A gente consegue estar fazendo, obviamente, o atendimento de uma maneira ampla também na XP Securities, né? Você consegue trazer assim, a delimitação de valores iniciais de acesso? Acha específico, talvez o Vinícius puder colaborar com a gente e não sei se a gente especific... começa lá a gente começa um pouco lá com $500 mil, mas o Vini trabalhou lá bastante tempo. O Vini, você quer falar um pouquinho sobre essa parte? Claro, posso falar. Bom, com relação aos investimentos lá fora, né, a gente tem estrutura tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né, fica a critério do cliente selecionar aquilo que faz mais sentido para ele. E o mínimo é $500 mil nos Estados Unidos. Como é que funciona? Né? A Gabriela falou sobre o cliente eventualmente não ter uma conta offshore, investir através da pessoa física. Quais são as principais diferenças e eventuais benefícios de você investir através de uma estrutura offshore? Então, com relação a... Você tem, através da estrutura pessoa jurídica, né, que você constitui a empresa em paraíso fiscal, você tem um benefício tributário e você também consegue fazer um planejamento sucessório mais bem estabelecido, mais bem montado. Então, fazendo um paralelo um pouco torto, funciona um pouco como um fundo exclusivo aqui no Brasil. É uma estrutura muito mais simples do que um fundo exclusivo, um custo muito menor, mas é uma estrutura que vai garantir que você tenha um diferimento fiscal até você retirar esses recursos lá de fora. E a parte de sucessão também você consegue fazer um testamento na ilha onde a empresa foi constituída, para já deixar aquela parte do recurso encaminhada para os sucessores. Né? Na pessoa física, você tem a tributação normal, então tributação sobre ganho de capital, quando você tem qualquer tipo de transação que é feita, mas existem algumas maneiras de você otimizar a tua conta lá fora, pessoa física, do ponto de vista tributário, que é investir nos fundos de investimento lá fora, os grandes fundos, que você não tem nenhum tipo de renda, você recebe tudo que ia ser convertido em renda, acaba voltando para o fundo e aumentando o valor da cota. Então, quando você não tem nenhum ganho de capital efetivo, você não tem nenhum tipo de... não tem nenhuma oneração tributária. Tá? Agora, falando num sentido um pouco mais amplo, eu queria pegar esse gancho para explicar um pouco melhor a parte tributária, mas acho que o momento que a gente está vivendo
é um exemplo bem interessante do quão importante é você ter uma parte do recurso alocado fora do Brasil, né? Então, bom, primeiro a gente teve uma valorização muito grande do dólar, então você tendo um recurso offshore já acaba favorecendo, você acaba tendo um hedge, né, uma proteção natural por ter uma parte do patrimônio dolarizado. Então, com a bolsa aqui caiu bastante, a gente eventualmente ainda vai ter uma crise política um pouco mais aguda, espero que não aconteça, mas é uma probabilidade. O dólar pode subir mais, a nossa taxa de juros, a tendência é que ela caia mais, isso aí vai fortalecer o dólar. Então, você acaba já tendo a parte de proteção patrimonial em moeda forte, né? E acho que também tudo que o Gustavo colocou faz total sentido, né? A gente agora, acho que há 4 meses atrás, ninguém sabia o que era Zoom, né? E hoje acho que é algo que está no dia a dia de todo mundo. É uma ação que pode ser comprada nos Estados Unidos, é uma ação que valorizou bastante e tem diversos outros exemplos, né? Então, as empresas farmacêuticas que estão produzindo as vacinas, que estão produzindo os medicamentos que vão combater o coronavírus também são negociadas fora do Brasil. Então, você, investindo lá fora, você abre um leque de opções de investimento muito grande. E também você consegue acesso não só, se você algo que acho que é bem interessante, até para deixar claro, você abrindo conta nos Estados Unidos ou na Europa, você não tem acesso única e exclusivamente àquele país ou àquele continente. Você tem um acesso global. Então, você consegue, através dos Estados Unidos, ter exposição ao mercado asiático ou ao mercado europeu. Enfim, tem a magnitude de possibilidade ela é muito ampla. E abrindo na XP, acho que o principal diferencial, né, o principal ponto é você conseguir montar um portfólio lá fora que complemente a tua carteira aqui no Brasil. Então, você, de fato, tem uma alocação diversificada globalmente. Eu trabalhei lá fora por 5 anos, eu atendia cliente brasileiro que tinha investimento nos Estados Unidos e tem de tudo, né? Então, você tem desde os clientes que querem ter dinheiro lá fora, mas continuar investindo nas empresas brasileiras, porque, querendo ou não, elas têm uma taxa de atratividade maior. Eu estou falando aqui das dívidas, tá? Dos títulos de renda fixa de empresas brasileiras, pelo fato de se tratarem de título de empresa fechada ou aberta, título de corporativo de empresa de país emergente. Então, ela acaba pagando um prêmio maior para o investidor e, muitas vezes, o investidor se sente confortável porque conhece a empresa aqui do Brasil. E tinha também aquele investidor que acho que a grande maioria que queria, de fato, diversificar o patrimônio. Então, já tem boa parte do patrimônio alocado no Brasil, trabalha no Brasil, já tem uma boa exposição em risco Brasil na vida patrimonial e montava uma carteira fora do Brasil para realmente não ter nenhum tipo de exposição ao Brasil. Então, ter exposição a países desenvolvidos, a Estados Unidos, a Europa, a Ásia, e dessa forma acabar diversificando os investimentos, diversificando o patrimônio como um todo. Então, acho que mais do que... E outro ponto que é importante, né? Acho que muita gente fala do dólar. Mas o dólar está numa máxima histórica, nunca chegou a esse patamar. Quando eu fui para lá, o dólar estava um pouquinho abaixo de 3. E tinha gente que não queria mandar o dólar porque estava um pouquinho... Porque estava caro. Achava que estava caro, vai voltar para 2,50. Mas bateu 3,30, é uma máxima histórica. Não estou falando que hoje está barato, nem que o dólar vai continuar subindo, mas é importante levar em consideração que o dólar pode sim subir e que hoje, de fato, está numa máxima histórica. E normalmente, nesse tipo de situação, o que a gente recomenda é fazer o envio em tranche, né? Então, você tem que mandar um valor X e você tem que ser disciplinado de falar, eu vou mandar X mil dólares por mês, independente do valor. Então, manda hoje a 5,70, aí no mês que vem, se for para 5,80, você fala, pelo menos já mandei uma parte a 5,70. Se cair para 5,60, você fala, pelo menos eu não mandei tudo a 5,70, então eu consigo fazer um preço médio um pouco melhor. Então, acho que é importante levar em consideração, acho que a exposição, o câmbio também, você tem que ser levado em consideração. Até nessa linha veio um questionamento, né?
Se a gente faz uma aplicação no exterior, né, estaria hoje travando um dólar a quase R$ 6, se a gente considera um dólar nesse patamar por muitos anos, para que não haja perda cambial na possibilidade de volta desse recurso no país. Pegando um gancho aqui, Vini, deixa eu só entrar um pouquinho aqui no assunto. A gente, essa parte que o Vini falou de fazer em tranches é muito importante. O Vini tocou num bom ponto para responder essa pergunta. Porque o que acontece? A gente não vai acertar, da forma como nós trabalhamos no conceito de alocação e classe de ativo para os clientes, a gente não vai acertar o melhor momento. A gente aqui não é um operador de mercado, a gente está num horizonte de longo prazo, tá? Então, aquele negócio, como eu estava falando, a parte de seguros, a gente vem construindo ao longo do tempo. Sim, é o que você falou, você não vai comprar o seguro de carro na hora que você bater o carro. Você tem que comprar antes, né? Então, o investimento exterior, a gente pensa da mesma forma, né? É alguma coisa assim. A primeira coisa que você tem que ter é a vontade de mandar o dinheiro para fora. Na hora que você tem a vontade, aí nós já vamos pensar como é que nós vamos trabalhar essa vontade. E o ponto que o Vini trouxe aqui de fazer em tranches, que é o que a gente acha muito importante. Por quê? A gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com um cliente nosso, exatamente, sei lá, acho que foi dezembro, com um câmbio a 3, eu lembro, acho que estava 3,95. Eu falei, Gustavo, eu não vou mandar. Ele já estava com a conta aberta, já estava com tudo certinho. Ele falou, eu não vou mandar. A 3,90, eu vou ficar com aquela incômodo de ter feito o high histórico e tal. Aí teve uma oportunidade, então ele mandou a 3,90, depois ele mandou a 3,80, no final ele ficou com um câmbio médio de 3,93. Vai conversar com ele agora. Tá feliz da vida, né? Então, o que acontece? Esse ponto das tranches, ele traz aquela segurança de você começar o movimento, né? Então, vamos supor que você quer mandar 10 unidades. Manda 2 unidades. Aí o câmbio voltou para 5, você vai falar assim, pô, pelo menos eu só mandei 2 unidades, né? Vou mandar as outras 2 agora. Aí o câmbio foi para 6,5, você vai falar assim, poxa, ainda bem que eu mandei 2 unidades, né? Então, assim, a referência sua sempre vai ser uma referência de preço médio, tá? Então, o que a gente gosta, toda vez que a gente vai fazer um movimento do cliente para ativos que têm uma volatilidade maior, como o câmbio acaba apresentando, não como moeda, mas no patrimônio do cliente como um todo, a gente recomenda que esse movimento seja feito em tranches, tá? Ó, veio uma outra questão que seria bem legal, porque é bacana que te provoca aqui uma reflexão, né? Se não é mais interessante a gente fazer, aí que tá a mágica, a gente fazer uma aplicação atrelada à variação cambial. Eu tenho até vontade de responder, mas vou deixar para vocês, são especialistas, e assim a gente tem uma possibilidade de decidir o momento certo do envio efetivo ao exterior, né? E aí, enfim, a gente está falando de operar na moeda, na variação cambial, ou de diversificar a carteira. Então, eu acho que essa que é talvez uma grande resposta, mas se vocês puderem estar dando uma... Vini, eu vou continuar aqui só mais 2 pontos, tá bom? Tranquilo, pode então, mandar. Tá. Então, Gabriela, ali quando a gente começou a falar então de investimento exterior nas carteiras, essa parte de diversificação, eu contei toda aquela história, né? Eu fiz uma história longa, né, para falar da importância da diversificação. Falei até um pouco de cenário, buscando ativos diferentes. O Vini entrou nesse ponto muito importante das estruturas e tal. Mas essa parte da diversificação em termos de ativos em moeda forte é só o primeiro, tá? O segundo ponto que a gente gosta de dizer aqui, e é por isso que a gente gosta nessa parte de dólar, a gente gosta de fato de falar de dinheiro lá fora, é a parte de seguro patrimonial, é o risco fronteira, né? Então, assim, aí o cliente, mas quanto é que eu vou mandar? Falou, gente, não tem uma regra, né? A gente falou assim, pensa numa parte do seu patrimônio que se der algum problema aqui, você pode viver lá fora com a sua família 3, 4 anos até ver o que vai acontecer no país, né? Então, assim, e faz diferença em você ter o seu ativo dolarizado aqui e ter o seu ativo em dólar lá fora, tá? Que é um recurso que você pode acessar caso você precise lá fora, tá? Então, para responder em termos, como nós não estamos aqui pensando em trading, nós estamos pensando em gestão patrimonial, olhando o patrimônio da família, nesse momento a gente recomenda. Se você for olhar, a gestão dos fundos da XP Advisory, hoje, ela tem uma exposição em câmbio, ela tem uma posição comprada em dólar, mas essa exposição comprada em dólar é parte de um hedge da carteira como um todo. A gente não
sim, a gente acaba não recomendando o cliente comprar a bolsa americana ou comprar NTNB, porque quando a XP Advisor está fazendo isso, ela fez um estudo de balanceamento de risco do portfólio para aí tomar a decisão de comprar uma posição em dólar. Tanto é que esse dinheiro, quando está lá fora, a gente também faz seguro para ele. Só que, lógico, lá fora não faz sentido comprar dólar para uma posição que já está em dólar, né? Então, o que nós temos feito para a carteira lá fora, como seguro do investimento lá fora, a gente também comprou para as carteiras que têm bolsa, a gente também comprou opções de venda de bolsa, mas os nossos clientes lá fora têm uma posição comprada em ouro, tá? Que é o que funciona como rédea da carteira. Então, este dinheiro que está lá fora, os investimentos deles são pensados totalmente diferente. A gente tem um comitê global que participa o pessoal do Brasil, Estados Unidos e Europa, que toma a decisão macro, top-down de alocação. Mas a carteira lá, depois desse cenário macro, o pessoal desenha a carteira pensando num recurso do cliente que está de fato lá fora, aproveitando a diversificação na moeda, buscando novos ativos e buscando seguros de uma forma diferente também. Tá? Desculpa, então a gente entra no assunto de diversificação, seguro patrimonial, e tem um último só que eu queria destacar aqui, que é o seguinte, fluxo de caixa. Quando a gente olha o fluxo de caixa das famílias, naturalmente essas famílias têm uma exposição cambial. Ela está escondidinha ali, não é um número que aparece de fato, mas ela está ali. Onde está? Está aonde os filhos ou os netos vão estudar, aonde uma família vai querer comprar um imóvel lá fora, nos produtos que essa família compra. Então, assim, a variação cambial ela está implícita no fluxo de caixa das famílias. Então, ter parte do seu dinheiro em dólar também funciona como uma diminuição do risco do seu fluxo de caixa futuro. Tá? Então, são esses pontos que eu queria abordar aqui. E complementando também, que acho que é outro ponto interessante, caso o cliente fique muito desconfortável em enviar recursos lá fora com o dólar no patamar atual, existem veículos nos Estados Unidos que você consegue ter exposição ao real. Então, você consegue fazer investimentos ali que, se o real se valorizar frente ao dólar, você vai ter um ganho proporcional. Tá? Então, como falei, a diversidade de ativos, de oportunidades de investimento fora do Brasil é muito grande, então existe essa possibilidade também. Você consegue abordar a parte do seguro patrimonial mantendo o seu risco reais, né? Vamos dizer assim. Exato, caso seja de interesse, né? Desculpa, Gabriela, eu te interrompi, você ia fazer alguma pergunta. Não, eu até vou colocar aqui um bate-bola aqui para o Vini pode me ajudar, porque veio algo, esse papo de investimento no exterior, ele é tão legal e tão rico, porque até uma questão anterior sobre previdência privada, né? Se vocês realmente têm isso, se a gente pode estar falando sobre isso agora, ou talvez mandar as lâminas, enfim. Eu teve uma pergunta em relação à questão de, Gabriela, que fundos que a gente tem hoje na prateleira da XP que trazem esses elementos de investimento no exterior, e até aproveitar, trazer um gancho aqui sobre a legislação, a gente tem uma alteração para acontecer, né, de aumentar a exposição dessa parcela, até pela necessidade que a gente tem hoje de diversificação, de toda essa, é tão rico isso que é importante. Acho que atualmente hoje é 10%, né, que a gente pode operar nos fundos de previdência, e tem uma discussão de aumentar em até 40%, não sei se eu estou enganada, mas não sei se vocês podem abordar sobre isso. E se a gente pode comentar de alguns fundos específicos que tem esse tipo de viés. Obviamente a gente tem uma imensidão aqui, uma vasta, nós temos hoje a maior cartela, vamos dizer assim, do mercado, né? Mas se vocês tiverem alguma informação, seria bem bacana. Ô Vini, eu vou falar aqui depois, eu vou falar, se você lembrar de alguma coisa, você me avisa. Aqui, eu complemento, beleza. Eu, por exemplo, a parte de investimento no exterior dos fundos da XP Advisor, nós estamos fazendo através de um gestor que chama Wellington, tá? Que é um dos gestores mais tradicionais dos Estados Unidos. Esse gestor ele não tem essa opção em previdência, tá? Porque tem essa limitação. Você pode ter no máximo 10% de exposição. Mesmo que a gente chegasse a 40%, não seria viável. Então, hoje, dentro dos fundos de previdência, tá? Parte dessa alocação do risco offshore a gente consegue replicar via a exposição ao derivativo de S&P, tá? Mas isso daí tem que ser uma decisão do gestor do plano de previdência em fazer essa exposição. Então, eu tinha notado essa pergunta aqui, eu vi que ela estava aqui, Gabriela. Assim,
ter uma exposição direta, igual você faz num gestor de bolsa, igual o Wellington, comprar o Wellington. Comprar o Wellington e a Previdência hoje você não consegue ainda. Então, o que tem de exposição de investimento exterior nos produtos de Previdência é essa limitação de 10% que alguns usam, conseguindo chegar um pouco a mais via S&P, se não me engano. Eu preciso confirmar essa informação, tá? Até aproveitar, pessoal, dia 28 de maio vai ter uma outra live com o pessoal da Wellington também, tá? Então, até Boa. vai ser muito rico, muito, muito legal. O pessoal, eu sou meio suspeito aqui, eu vi uma apresentação deles no processo de investimento, é muito legal o trabalho deles, assim, é fora da curva. Né? Fora da curva. E eles contando os cases, aí você fica, aquele negócio de relativo Estados Unidos e Brasil... A gente vai aquele papo para horas, né, que fica aqui... Não só isso é um papo para horas, mas aquela hora que escorre uma lágrima, né, porque se você vê... É triste, mas tudo bem, faz parte. A parte de previdência, ela tem para melhorar. Eu tinha visto essa pergunta, tem bastante coisa para caminhar nessa parte de investimento exterior via previdência, tá? Perfeito. Então, assim, do nosso lado aqui, Gabriela, meio que para pegar um resumo, então, o que a gente gosta de fazer, então? É a parte de planejamento patrimonial. Conversar com a família, entender a necessidade, né, dessa família, e a partir daí a gente discutir as estruturas. Volta às caixinhas, né? Volta às caixinhas, né? A parte não financeira, discutir as holdings patrimoniais para participação em empresas, imóveis, fundo exclusivo, previdência, carteira administrada e a parte de investimento exterior para funcionar. Só fazendo um outro gancho aqui, tem uma outra área que é a área de Investment Solutions, que é a área que fala não discricionária, tá? Que é a área que ajuda a fazer proteção em derivativos para ações, as ofertas restritas, as 476 é feita por eles. Então, assim, a área de Investment Solutions tem uma gama de produtos que a gente consegue oferecer para os clientes também, tá? Não, perfeito. A gente tem até tido algumas oportunidades bem interessantes, né? Agora está um pouquinho mais parado nas emissões novas, por motivos óbvios, mas sempre tem alguma coisa importante que aparece e aí o cliente private ele tem um acesso imediato, né, nesses lotes. Eu acho que realmente a Investment Solution traz para a gente bastante oportunidade. Isso. Mas tem tido umas oportunidades interessantes, assim. Está acontecendo agora. Mas assim, do nosso lado era isso, assim, a gente gosta, então, para trazer aqui, a gente gosta de pensar no cliente como um todo para buscar a melhor estrutura para atender a família. Maravilha. Bom, gente, está aqui caminhando para o fim, uma hora de bate-papo, agradecer aí esse café da manhã, que muita gente tomou com a gente, foi muito legal, a gente teve um público bem legal, que a gente sabe que essa rotina de quarentena, ela é complicada, né? Eu vejo a gente está aqui estamos nas nossas casas, né? Então, eu até estou até rindo aqui, que eu não tive nenhuma criança pulando aqui, que apareceu todo mundo quietinho aí, mas acho que a parte bacana dessa quarentena é que a gente pôde se reinventar e até humanizar um pouco mais, né? Então, cada um aqui na sua casa, deixar aqui um agradecimento especial para vocês, né? E para a XP por proporcionar esse bate-papo de altíssimo nível. Nos colocamos à disposição, né? Então, lembrando aqui até o e-mail da S6, contato@c6investimentos.com.br. Também a gente está nas redes sociais, em todas as plataformas possíveis. E agradecer a vocês, Vinícius e Gustavo, por essa oportunidade. Se quiserem colocar alguma consideração final. Tá bom. Bom, eu que agradeço também. Acordamos um monte de gente cedo aí, 8h30, esse bate-papo. Porque para estar pronto às 8h30 tem que acordar bem mais cedo, né? Isso mesmo. Então, assim, obrigado pelo bate-papo e nós estamos à disposição. Que eu acho que, assim, o próximo passo, Gabriela, é a conversa individual, porque a única parte genérica que dá para a gente fazer é essa. O resto é uma conversa mais individual e acaba que a gente tem bastante oportunidade. Obrigado pela conversa, estamos à disposição. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todo mundo da S6, todo mundo que nos assistiu. E, enfim, a gente fica à disposição aqui para conversar individualmente com cada uma das famílias. Maravilha. Bom dia a todos e fiquem em casa. É isso que a gente tem que estar sempre colocando. Atenção à saúde e contem com a gente, tá bom? Muito obrigada.